Annyeonghaseyo, Henrique Nida, seja bem-vindo ao Coreano Online. Como você já sabe, ou não sabe ainda, meu nome é Henrique Teixeira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, como sempre, nós vamos responder mais uma pergunta de alunos aqui no nosso canal. E eu já vou te pedindo, antes de responder essa pergunta, deixa aí o seu like pra gente, vai compartilhando esse vídeo, deixa o seu comentário. Se você não gostar no final, também deixa um comentário dizendo por que você não gostou. Conta pra gente como poderia ser melhor. Você tem uma sugestão, tem uma dúvida? Deixa aí nos comentários. O que não pode é ser indiferente após ver esse vídeo aqui que a gente preparou com tanto carinho. Então, por favor, vamos lá então. Sem mais delongas, vou responder agora a pergunta da Erika Assis. Olha só, ela postou tem pouco tempo, hein? Há 15 horas. Tá vendo que a gente é rápido aqui, hein? Então não perca tempo. Son é o quê? Sonzenim? Ela inventou essa abreviação aqui, mas tá bom, tá valendo. Sonzenim, pensando em como formular essa pergunta, mas no caso do S, que às vezes no começo da palavra tem um som de S, e às vezes X. Por que ocorre essa diferença? E pelo jeito ali, ó, teve mais 4 pessoas que deram uma curtida no comentário dela, então quer dizer que essa é uma pergunta frequente, não é mesmo? Vamos lá então, vamos responder a dúvida da Érica. Muito obrigado, Érica, pela sua pergunta. Bom, ela está se referindo a essa letrinha aqui, né, o Shiot, que é o nome dessa letra, o próprio nome da letra já tem a dúvida que ela tá tendo. Esse aqui é diríamos, o S fraco do coreano, né? O coreano tem 2 tipos de S. Não precisa se preocupar muito com essa diferença agora, mas para o que a gente vai explicar aqui você não precisa saber. Esse é um S fraco, mas tem também a versão dupla dele, né, que seria um S forte. Os dois têm um som parecido, o primeiro seria mais fraquinho, com a boca mole, sa, sa, e o segundo é quando você está com raiva, né, sa, sa, ele pressiona mais a língua. E no caso dos dois, acontece isso que a Érica falou, que está gerando dúvida. Por exemplo, quando você tem a vogal A, tem som de S normal, né? Sa. Também tem com a vogal E, fica Se. O fica So. Com U fica Su. Tudo normal, né? Tá fazendo o som do S fraco como deveria ser. Porém, quando a gente tem a vogal I, tudo muda. Em vez de falar Si, a pronúncia correta é Si. Si. Então temos Sa, Se, So, Su, Si. E a mesma coisa vale para o S forte. Sa, Se, So, Su, Si. Então, nos dois casos aqui, quando tem I, faz esse chiadinho. Mas por que chia? Bom, você não deveria se preocupar tanto com o porquê das coisas. Simplesmente você viu olhar antes de você, se você entender quando isso acontece, é melhor, porque você simplesmente assimila, ok, antes de ir, vai soar chiado, e é isso que você precisa saber. Mas se essa dúvida não te deixa dormir, a gente responde. Esse fenômeno se chama palatalização na fonética, ok? Mas afinal de contas, o que é palatalização, Sonzenim? Palatalização é quando a língua encosta no céu da boca. O céu da boca, tecnicamente, é chamado de palato, por isso chama palatalização. Mas será que a língua encostou no céu da boca? Presta atenção quando você faz sa, se. A sua língua está mais aqui perto do dente, né? Mas quando você faz xi, xi, a sua língua encosta no céu da boca. Isso porque a vogal I, ela já é ali encostando quase no céu da boca. Presta atenção quando você faz A, E, né, O, U, a sua língua está mais baixa, né? Mas quando você fala I, a sua língua vai lá em cima, está encostando no céu da boca, certo? Então, já que a língua está ali, ela fala assim, eu já estou aqui no céu da boca, eu estou com preguiça de sair daqui e ir lá no dente e voltar, né? Fazendo si. Então é meio que uma preguicinha da língua. Falar, eu já estou aqui mesmo, então vamos continuar fazendo o som aqui. E aí dá essa chiada, né? Xi, porque o som de x, ele é no céu da boca. Então o I puxa a sua língua e gruda ele ali no céu da boca. Obviamente que isso não acontece, né? Em todas as línguas, essas coisas de pronúncia, de mudanças sonoras, são coisas
dessa maravilhosa coisa que é a fonética, né, que vai mudando com o tempo. E você, muito provavelmente, se você é brasileiro, eu diria que talvez grande parte dos brasileiros, a maior parte dos brasileiros faz isso todo dia quando está conversando e nem percebe. Quer ver como é que eu vou provar que você já é um palatalizador? Você já é culpado desse crime da palatalização e não está nem sabendo. Por exemplo, nesse som aqui, nessa sílaba, tá, normal, né? Té, normal. E de repente, ti, levanta a mão aí se você não fala ti, mas fala ti. Quero saber, hein? É uma pronúncia também de algumas regiões no Brasil, né? E depois to, tu. Então repare ali que antes do i, deu uma palatalizada. O som de T não é mais som de T. O nosso cérebro, às vezes, acha que é som de T, porque a gente está acostumado com essa grafia. Mas a sua boca não está fazendo som de T mais, está fazendo som de tch, tch. É outro som. Na fonética, são sons diferentes. O som de t é diferente de tch, tch. E aqui, antes do i, a gente faz essa mudança. Tá até ti, totu, né? E ainda, como esse é um sotaque dominante no Brasil, né, o pessoal ainda faz chacota com quem fala certo, né, que seria tateti totu. Oh, ele tem sotaque nordestino, ele tem sotaque de imigrante italiano, tem sotaque de... Tem umas regiões de São Paulo que fala assim. Ele fala tateti totu. Eu tenho um amigo de... Onde é que é? Ali da Grande São Paulo, tem uma cidadezinha ali que o pessoal fala muito assim, né? Tio, meu tio, que... Então, isso é comum em algumas regiões do Brasil e em determinados grupos também de imigrantes mantiveram isso. Mas a grande maioria faz ti, não é verdade? O mesmo vale com a letra D, né? Com som de D, que é da, de, di, do, du. E repare que não tem nem a ver com a grafia, mas é com o som, porque às vezes a gente escreve com E, né? Mas como a gente fala com som de I, por exemplo, quando você fala assim, de dia, eu estudo de dia. Na verdade é de dia, né, que escreve. Porém, como a gente fala com som de I, muitas vezes, então vira de dia, né? Enfim, tem muitos outros exemplos assim. Então você já é um palatalizador, muito provavelmente não está sabendo. Tem alguém aqui de Portugal assistindo? Comenta aí pra gente. Os portugueses também adoram. Essa é uma pronúncia assim que quando um português vai imitar um sotaque brasileiro, é o tipo da pronúncia que eles exageram, né? Fala minha tia, meu tio. Eu morro de rir com os amigos portugueses que imitam o sotaque brasileiro, exagerando isso, né? Que é muito marcante. Então, no coreano é isso que acontece, é a palatalização antes do som de i. Agora vamos ver que isso também acontece naqueles outros sons, né? Naqueles ditongos que derivam do som de i também. Por exemplo, chá. Chá. Por que a gente pronuncia como chá? Porque aqui está embutido o som de i mais a, né? Então seria si, a, falando rápido, né? Ficou como chá. Xia. Xia, só que ninguém fala xia. Fala como chá. Chá, né? Temos aí também o ye. Aí quando junta, porque tem um izinho ali, minúsculo, mas está ali ainda, fica como she. She. Mesma coisa que o outro é ye, que tem o mesmo som praticamente. She. She, she. Parecendo chinês, né? She, she. Também temos sho e shu. Sha, she, she, sho, shu. Meio xoxo, né? Então, mesma coisa acontece. E também tem alguns casinhos aqui que talvez desafiem um pouco a lógica, essa lógica que a gente está explicando, mas que também dá essa palatalizada, essa chiada no S. Que é nesse caso aqui, com o ditongo wi, wi. E aqui talvez porque esse uzinho ele é tão curtinho que aí ele já corre e escorrega ali pro i, né? Aí fica shi, shi. Então ele é um pouquinho diferente, esse aqui é um pouquinho diferente daquele si que a gente viu antes. É bem no detalhe ali, o de antes era mais si, e esse aqui é como se fosse um pouquinho mais cheio. Shi, shi, shi. Ele tem um uzinho ali bem pequenininho que ainda sai, como se fosse shi, shi, certo?
E tem esse outro aqui que realmente é um mistério, não sei por que foi palatalizado, mas é assim. É só dentre os ditongos, né, que faz o som de ué, tem outros que fazem esse som de ué. Esse aqui é o único que dá essa palatalizada, essa chiada no S também. Mas são pouquíssimas palavras que têm essa combinação. Normalmente são palavras que vieram do estrangeiro, palavras do francês, que tem esse som aqui. Então não se preocupem muito com isso. Ok? Então o som aqui seria she, she, she. Sha, she, she, shu, shu, shi, she. Certo? Então temos esses casos aqui. Você deve estar se perguntando, mas isso acontece com outras consoantes do coreano? Bom, sim e não. A regra geral é que não, isso só acontece com o som de S, né? Com shiot e sangshiot. Mas tem resquícios de alguns poucos casinhos em que isso acontece. Vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, nessa palavra. Você sabe como é que pronuncia essa palavra? É uma palavra muito usada no dia a dia, que é 같이. 같이. Significa junto. Você pode falar para um amigo assim, 같이 가, vamos juntos. 같이 가. Então, 같이, em vez da gente pronunciar 같이, né, que quando tem esse T aspirado aqui, né, com I, a gente pronuncia T mesmo em coreano. Sem ser essa palavra. Outras palavras que tenham essa consoante. Mas o I a gente fala T, tá? Mas essa palavra especificamente, por algum motivo, algum motivo histórico que eu não sei dizer, mudou para 같이. 같이. Então, palatalizou aqui também, nessa palavra específica. E uma outra palavrinha também é um advérbio, não é tão usado quanto o outro, mas também pode aparecer, e seria good, né? A lógica diria que a pronúncia é goody, mas em vez de ficar goody, ficou como 굳이. 굳이. E você está se perguntando, o que significa 굳이? 굳이 é uma palavra difícil de traduzir, mas a gente usa muito assim no sentido de sem necessidade, ou por que você está fazendo isso? Não precisava fazer isso. Então, os coreanos às vezes falam 굳이 왜? 굳이 왜 그래요? Tipo, por que você está fazendo isso sem necessidade? Tem outras traduções possíveis em outras aplicações, mas enfim. Não vem ao caso aqui, o que você precisa saber é que isso acontece nessa palavra especificamente. Então, esses foram 2 exemplos que eu consegui encontrar aqui que isso acontece, mas de modo geral não acontece com outras consoantes, só com o S, né, com o shiot. Então é isso aí, muito obrigado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Mais uma vez, fica aqui o pedido, por favor, dá um tempo aqui para você pensar aí na sua vida, pensar por que você não deixou um joinha pra gente ainda. Faça essa reflexão, né? Põe a mão na consciência, por que não deixou ainda? Talvez tenha algum motivo muito forte aí. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você gostou. Se você não gostou, é porque você é masoquista e assiste vídeos que você não gosta até o final. Então, aí talvez, né, tem que procurar aí ajuda médica, mas enfim. Mas se você gostou, deixa aí. E também, não se esqueça de comentar com a sua dúvida, dizendo se esse vídeo tá bom, se você gostou da explicação. Se você não gostou, dá uma sugestão como é que a gente pode melhorar. Estamos prontos para te ouvir. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. 안녕히 계세요.